Nós somos a nossa infância. Que é pelas crenças que formamos a nossa infância que acaba afetando a nossa fase adulta, né? O nosso comportamento quando nos tornamos adultos. Olá, tudo bom com você? Eu sou Débora Galhardi, jornalista e apresentadora deste podcast que eu amo fazer. Sempre falo aqui para vocês no início, porque para mim é uma honra poder entrevistar a cada escritor aqui da nossa editora, a editora Chave Mestra. Eu gravo com eles aqui em São Paulo, no Alphaville, e eles vêm de todos os lugares, de todas as regiões, São Paulo e fora do país, viu? Tem muito escritor vindo para cá nesta mesa de podcast, então para mim é uma honra poder entrevistá-los e eu aprendo todos os dias com eles, viu? Aprendo todos os dias porque a história, além de ser única, eles também têm as suas versões, como eles passaram, o que eles enfrentaram. Dor, o nome dor é uma só, né? A palavra, mas cada um passa de uma forma e também enfrenta e tem uma atitude diferente. Tem muitas pessoas que elas ficam na dor. Elas enfrentam uma dificuldade e permanecem ali por muito tempo, por de repente não se conhecerem, desconhecerem como sair dali, não sabem a ferramenta, mas tem outros que a gente diz aqui, graças a Deus e graças a tantas tecnologias, que elas conseguem sair dessa dor, sair dessa dificuldade. Então é preciso a gente ter autoconhecimento e entender como podcasts como esse, como sair, como ser forjada para vencer, como ter uma transformação de vida, como iniciar. Então, eu quero parar de falar aqui, porque eu digo nos bastidores para eles, o podcast é de vocês e eu não posso ficar falando muito aqui, eu quero que vocês falem muito. E eu trouxe uma escritora aqui que eu já falei para ela também. Conte tudo, não me esconda nada da tua história, das tuas lutas, dificuldades, mas também dos acertos e de tudo que você tem passado hoje e as transformações na vida de outras mulheres. Eu estou aqui com a escritora do capítulo 5. O título se chama Curadas para Amar. E o título já convida a gente para a leitura, né? E o livro é o Forjadas para Vencer, Mulheres Fortalecidas em Deus. Este livro tá lindo, a capa ficou linda. A editora Chave Mestre, parabéns, porque sempre tem uma capa mais linda que a outra aqui. E eu vou conversar com ela. Chega de suspense, não é mesmo, José? Tudo bom com você? Vamos então apresentá-la, nossa escritora Andressa Mello. Tudo bom, Andressa? Tudo bem? Como você está? Estou ótima. É uma honra estar aqui com vocês hoje. Que ótimo. E eu quero que você conte tudo, viu, Andressa? Porque muitas mulheres vão se identificar com certeza, e até homens também, né, que estão enfrentando isso com suas esposas ou suas irmãs e suas questões pessoais, com a sua história, se identifiquem. Então, quero que você conte tudo. Exatamente, eu falo, a dor, ela é inevitável, mas você permanecer na dor é uma escolha, Ótimo. né? A gente só permanece se quiser. Todo Exato. mundo tem o poder de transformar, basta querer. É que não é tão fácil, né? Como a gente às vezes fala, a pessoa fala, mas é difícil. Realmente, não é tão fácil, Não, mas tem existe um como. processo, existe É um um processo. processo. Só vive o propósito quem suporta o processo, né? Tem que Exato. querer muito, primeiramente, para você viver esse processo, para de fato viver o seu propósito. Ó, Mas é transformador, quando você se permite mergulhar em você, na sua história, nas suas crenças e de fato descobrir quem você quem é você é. e para que você veio, qual é o seu propósito. Ótimo. Então nós vamos contar tudo hoje. Vamos sim. Mas primeiro eu queria que você contasse um pouquinho do teu trabalho antes, porque além de nossa escritora, ela tem todo um trabalho lindo, né? Que é na área da estética, é isso? Estética e beleza? Conta um pouquinho Isso, pra na área gente, da Andressa. beleza. Tá. Eu iniciei na área da beleza aos 15 anos, como auxiliar de cabeleireiro. E há 10 anos eu me especializei em micropigmentação estética. E há 1 ano eu me especializei em microparamédica, que eu trabalho com reconstrução areolar pós-câncer. E hoje, atualmente, eu venho me especializando, principalmente para esse tipo de público, mulheres maduras. Que eu sou apaixonada em trabalhar com mulheres maduras. Porque eu falo que é muito mais do que só a imagem. Nós somos muito mais do que só a embalagem, né? Ótimo. Tem uma essência, tem uma história por trás da sobrancelha. E foi onde eu desenvolvi
harmonização do olhar, que é um método desenvolvido por mim, que eu trago para fora a melhor versão de cada cliente, através da personalidade, através do aspecto de pele, através das dores, a necessidade de cada pessoa. Eu consigo detectar através da sobrancelha. E sim trazer a técnica ideal que vai valorizar a sua essência. E não criar uma moldura, porque nós não somos uma moldura, somos únicas, né? Cada um tem uma essência, cada um tem uma história. E eu valorizo muito isso. E as mulheres maduras, quando ela me procura, principalmente, né, não é só sobre a perfeição, porque a perfeição não existe. Então, elas Exatamente. estão em busca do autoestima em si, né, aquele fortalecimento, porque elas já estão no processo. Hoje em dia, as mulheres maduras estão se cuidando muito É mais. mesmo. As minhas clientes mais novinhas são 60 anos, a partir de 60 anos. Olha só. E é incrível quando elas chegam no estúdio, todas bem arrumadas, cabelo bem escovado, unha feitas, às vezes com cílios. Aquilo ali eu fico apaixonada. E eu, né, a gente começa a conversar, eu faço uma consultoria, e ali dentro a gente vai valorizar a beleza dela de forma natural, sendo ela mesma. Não criando uma moldura ou querendo tudo à perfeição, esconder as suas linhas de expressão. Pelo contrário, todas as linhas de expressão têm histórias ali. É valorizar como ela é, da forma que ela é. Isso que me encanta. Ótimo. E esse trabalho que você faz também, que vocês chamam de paramédico? Isso, Paramédico. micropigmentação paramédica. Paramédica. Esse trabalho é feito em clínica também? Como que isso é feito? Ou você vai em alguma clínica, em hospitais? Como que é feito isso? Porque eu desconhecia esse trabalho. É uma área ainda que não é muito conhecida, mas é uma área muito importante, né? Não só para as mulheres que passaram pela mastectomização, mas as pessoas também que fizeram cirurgia plástica, que a gente também trabalha Ah, com harmonização, que é camuflar a cicatriz pós-estética. Então, hoje eu faço parceria com clínicas e a parte hospitalar também, né? Com mastologista, oncologista, para a gente captar esses pacientes para a gente poder tratar. Que a ótimo. reconstrução areolar, ela é a finalização do tratamento após o câncer. Então, assim, o detalhe final é a comprovação da cura, né? E quando a mulher ela passa por um processo desse, ela é mutilada. É. Então, ela se olhar no espelho, não ver, né, a sua auréola, aquilo ali traz muito trauma. E a gente poder trazer de volta o autoestima para ela, a confiança, acho que não tem Não tem nada mais preço, não gratificante, tem não tem nada. preço, não tem nada mais gratificante. Então, assim, quando ela chega até a gente, ela vem com uma expectativa muito grande, né? Tipo assim, da finalização do tratamento, dela estar livre agora para viver uma vida normal. Então, a Sim. gente trabalha muito a questão, não só a técnica, é uma arte, a micropigmentação é É. uma arte, né? Não é só um procedimento. Os detalhes que a gente faz, que nem eu faço a reconstrução em 3D. Então, assim, é Olha, idêntico uma auréola. Ninguém fala que é um desenho. É muito, muito, muito parecido. E e ela um trabalho olhar aquele lindo, né? resultado ali para ela, nossa, é Porque é um transformador. trabalho lindo, porque nós estamos falando não só de uma sobrancelha que já tem um impacto muito grande, tá? Sim. Eu já vi mulheres que choram depois que elas vão nas clínicas. A gente que está aqui em Alphaville, a gente vê muitas mulheres falando, olha, né, sobre você fazer a sobrancelha, a micropigmentação, e ela já chora, já se emociona porque muda o olhar, muda o rosto, né? O semblante, né, que a gente fala. Imagine uma mulher que vem de uma mastectomia, é isso que a gente Isso, fala? E mastectomia. ela faz a retirada do seio, ela já vem machucada porque tem todo o trabalho ali do tratamento do câncer. Quer dizer, já tem toda uma questão mesmo do, do emocional, já não tá bom. E aí, de repente, ela começa a entender que não, já fui curada, já passei dessa fase, agora eu posso reconstruir, eu posso me olhar no espelho e me aceitar. Claro que a gente sabe que não existe a perfeição hoje e Exato. ninguém é perfeito nem antes disso, né? Deixando claro, mas ela se vê ali e poder falar, poxa, pelo menos eu consigo me olhar e me amar. Isso é Exatamente. lindo, esse trabalho, porque é o que você traz de volta essa autoestima para elas, né? Que Exatamente. lindo. Parabéns, viu? É muito gratificante mesmo. Eu amo. Eu falo que nem a minha logo que eu uso, você na sua melhor versão. Que através da beleza, como eu falei, todos nós, Deus deu uma ferramenta. Não existe pessoa sem dom. Todo mundo é bom em alguma coisa.
Muitas das vezes a pessoa não sabe em que ela é boa ainda. Ótimo. E o nosso dom foi desenvolvido para a gente usar para a vida de outras pessoas. Então, quando você usa para a vida de outras pessoas, você abençoa, aquilo automaticamente volta para você. E a beleza, para mim, foi a ferramenta que Deus me deu para me poder alcançar mulheres. E dessa forma, eu poder também trazer Deus para a vida delas. Que nem hoje eu tenho o meu estúdio, eu falo que é um ponto de acolhimento para mulheres. Que ali a gente conversa, a gente acolhe, elas desabafam. Porque hoje em dia as pessoas não têm mais paciência para ver as outras pessoas. Exatamente. Né? E é um momento único delas. Então, assim, eu falo que ela sai transformada por completo. Não só a parte externa, mas o interno também. Sai o coração quentinho, acolhida. Isso para mim é muito gratificante. Ótimo. E vamos agora para o livro. Não que a gente não esteja no livro, a gente já está falando de tudo resumindo aqui, porque eu não posso contar muitos detalhes, senão elas brigam comigo nos bastidores, viu, gente? Mas vamos trazer para o livro um pouquinho da tua história e antes dela também. Você tinha o desejo, a gente falou nos bastidores, mas ainda não falou aqui na gravação. Você tinha esse desejo de escrever um livro, de contar a tua história para as pessoas? Como que foi quando a editora Chave Mestra te convidou para escrever? Olha, escrever um livro nunca esteve nos meus Nos planos. planejamentos, nunca. Então, eu nunca me senti habilitada para poder escrever um livro. Isso não fazia parte de mim. Há 2 anos atrás, quando eu comecei, né? Vamos lá, do começo. Há 4 anos eu comecei o meu processo de desenvolvimento pessoal e eu comecei a me mergulhar para conhecer realmente quem eu era, quais eram as minhas dores, quais eram as minhas crenças e por que eu vivia daquela forma. Eu queria algo diferente. Eu tinha chegado no meu limite e eu precisava de uma mudança. Então, procurei qual o caminho que eu deveria percorrer. Sim. E foi onde eu comecei a mergulhar, e comecei primeiro com a terapia, né? Porque Deus deixou a medicina para nos ajudar. Então, tem muitas vezes a pessoa, na ignorância, ela acha que só não, Deus vai resolver tudo. Sim, ele resolve, mas você também tem que fazer a sua parte, né? E eu procurei terapia, comecei a fazer terapia, fiz alguns treinamentos de inteligência emocional, fiz tratamento com hipnose também. E foi uma busca constante. Quanto mais eu descobria quem eu era, quais eram as minhas dores, por que eu agia daquela forma, mais eu queria saber quem era eu. E foi aonde eu desenvolvi o gosto pela leitura, porque até em si eu não cresci com o hábito de estar lendo Sim, constante, não era cultura da minha sim. família. E eu comecei a ler e vira e mexe sempre eu tinha uns insights. E eu não entendia aquilo. Aquilo falava muito forte no meu coração e eu sempre anotava. E eu comecei, sempre estava com o meu caderninho e uma folhinha. E comecei a anotar todos os insights que eu tinha, anotava. Quando foi, há 2 anos atrás, Uhum. eu estava acabando de ler um livro. E Deus falou muito forte no meu coração. Ele falou que eu ia escrever um livro. Olha. E ele me deu o título do livro e o objetivo do livro. Ele falou que seria um livro de histórias de mulheres. E que que uma mulher ajudaria a outra. Assim formaremos um exército de mulheres. E foi onde nasceu o Curadas para Amar. No primeiro momento, eu achei que era coisa da minha cabeça, né? Aí eu fui, anotei tudo, mas deixei ali. Anotei na página do livro e botei a data do dia que ele tinha me dado a visão. E deixei. Quando foi ano passado, no mesmo mês, a editora entrou em contato comigo, dizendo que eu tinha sido indicada por uma cliente que muito tempo que eu não havia, para participar desse livro. E o objetivo era com mulheres. No primeiro momento eu falei, gente, quem contou para ela sobre Quem foi, quem contou. foi? Eu fiquei surpreendida, né? Eu falei, meu Deus, o que o senhor está fazendo? No primeiro momento, eu não nego, eu fiquei com medo. Eu falei, não, acho que não é para mim. Eu não vou conseguir, né? Mas eu enfrentei o meu medo e falei, não. Deus me deu todas... Ele me mostrou tudo que era propício e que ele estava nesse negócio. Tanto foi que o dia que eu fechei o contrato com a editora, estava dando um ano certinho cravado que Deus tinha me dado a visão. Gente, que lindo. Exatamente, para mostrar que ele faz. E que é por ele. E que nós somos só uma ferramenta para ser usado por ele. Ele te deu todas as condições ali, te mostrou, na realidade, né? Mostrou para você os pontos que, ó, aqui, tudo isso aqui
eu vou te dar. Ah, essa condição que você precisa? Pronto, já foi. Aqui também? Pronto. Agora eu vou te finalizar com a data para você ir lá dar uma olhadinha o que você escreveu na data que eu coloquei para você. Eu Que falo, lindo. Deus, ele é um Deus de detalhes. Uhum. Em tudo que ele faz, é nos mínimos detalhes. E muitas das vezes a gente não percebe. Ele tá falando com a gente todo o tempo. Sim. Todo o tempo, todo instante. E aí, quando eu fui, né, fechei o contrato e comecei. Eu falei, a construção do meu capítulo. E onde eu falo sobre as nossas crenças. Que hoje, eu vejo, eu descobri, e de fato é. Com Nós somos a certeza. nossa infância. Que é pelas crenças que formamos a nossa infância que acaba afetando a nossa fase adulta, né? O nosso comportamento quando nos tornamos adultos. E dentro do capítulo eu falo, né, as experiências que eu passei na infância, os traumas que foram necessários, senão eu não estaria aqui. Com Para eu certeza. falo que para todas as coisas existe um propósito. Não cai uma folha da árvore sem permissão de Sim, a Deus. permissão dele. E teve um propósito, né, de eu ter passado tudo que eu passei e hoje poder ajudar outras pessoas, principalmente hoje não tão, assim, não sou tão direcionado também só para mulheres e para as crianças também. Até a questão da minha família foi algo que eu resgatei, o meu casamento, os meus filhos. Hoje eu tenho outra visão para olhar para os meus filhos. Ótimo. Como que é importante as crenças que eu estou gerando nele hoje para fazer eles se tornarem adultos fortes emocionalmente. Então, a gente observar as nossas crianças e o que a gente tem feito. E entender também, sem culpa, né? Quando não é impossível você mudar se você não tem consciência. A gente só chega a um estado de mudança quando a gente tem consciência que aquilo Ótimo. precisa ser mudado. Se não for, não tem como mudar. Então, que nem a maldição hereditária. Nada é repetição de comportamento. Se os Exato. meus avós, os meus pais fizeram, eu vou fazer se eu não tiver consciência. Mas a partir do momento que você tem consciência que aquilo te fez mal e você quer algo diferente para sua família, ali você está quebrando uma maldição. E sim, a gente pode, se filtra, não é tudo ruim, né? Às vezes a pessoa fala assim, só trauma. Não, tiveram muitas coisas boas. A gente entender que é a dificuldade que nos fortalece. Sim. Porque se eu não tivesse passado por tantas coisas, mas coisas também boas, eu não seria a mulher que eu sou hoje, a mulher forte que eu sou hoje. Então, eu sou muito grata aos meus pais. E as Exato. coisas que me feriram, hoje eu não passo para os meus filhos, que é onde eu ressignifiquei. Estou fazendo diferente. Graças a Deus já venho colhendo vários frutos dos meus filhos. Eu tenho o João Marcos de 13 anos, que é uma fase bem abençoada, né, na fase de transição, que o Sim. adolescente, a formação do caráter dele é até os 12. Então é a fase que a gente tem que se dedicar mais. E tem a minha filha, a minha florzinha, de 9 anos. Então são bem perto os dois. É um cuidado que você tem hoje que de repente, e é o que você trouxe agora, tudo que a família ela traz, né, tanto para os filhos ou o marido, a esposa, aquele núcleo familiar, só traz aquilo que realmente tem, não tem, né? Tem pessoas que dão o seu melhor e com boa intenção. E muitas vezes não tem o conhecimento do que é ruim, do que não deveria fazer. Mas você percebeu aquelas atitudes e situações que você ouvia ou fazia e que não, eu não vou trazer mais isso para minha família, eu não vou trazer isso para quem está ao meu redor, os meus pacientes, os meus clientes, porque daí você começa a entender, tendo esse autoconhecimento, clareza de quem é, né, a nova Andressa, de que quem ela pode ser também na vida de outros, porque é automático, né, É, Andressa? Quando a gente muda, tudo vai mudando ao nosso redor, as pessoas vão sendo influenciadas automaticamente, né? Porque a gente não muda ninguém, viu? Não sei se você já sabe, se você não sabe, já anota aí. Ninguém muda ninguém. Você consegue mudar a si mesmo e é um processo ainda, né? Mas você influencia pessoas, né, com a tua mudança. E isso você tem feito, né? a gente fala o coração, a boca fala que o coração está cheio. Então, quando você começa a É, encher o seu coração, a sua energia, né? Nós somos feitos de energia, você consegue, né, exato. transmitir isso para o próximo. E entender pessoas feridas ferem. Então, quando a gente entende isso também é muito libertador para a É, gente poder curar. Primeiro a gente tem que, eu falo que a primeira transformação acontece em nós. Não adianta exato, você exato. querer ajudar o próximo se você não auto se ajuda.
né? Então, primeiramente, o tratamento é em você. Quem é você? Quais são suas dores? O que você precisa mudar? O que que você precisa ressignificar? O que que você precisa, principalmente, perdoar? Porque o perdão é a entrada para a liberdade. Então, a questão do perdão não é sobre quem te feriu, é sobre você. Tipo assim, Ótimo. ele te feriu, ele, né? É problema dele. Mas o perdão, quando você perdoa, você se liberta. Como que a gente quer que a gente, como que a gente quer que Deus nos perdoe se a gente não perdoa? E quando você fala, eu acabei cortando aqui você, mas para trazer um pouquinho também, que aí você dá continuidade. A gente não vai falar do teu livro no modo geral aqui, mas eu acredito que é importante a gente trazer um pouquinho dos pontos que você fala, de muito sofrimento também, do bullying, de tudo que você sofreu ali na infância, na adolescência, das palavras que com certeza feriram. E o que mais que você teve que marcou para você de processo doloroso e que você pode falar para outras pessoas que você conseguiu perdoar? Porque tem isso também. Primeiro é conscientizado daquilo que fizeram com você e que às vezes você permitiu também sem saber, né? A gente permite muitas coisas, claro, sem querer. E como foi para você o perdão? Quando começou essas dores aí, na infância já tinha essas dores, né? Toda essa que você tinha passado. Isso. Eu tive uma maternidade e uma paternidade ferida. E hoje eu entendo como que é importante a paternidade. Por isso que Deus é pai. Ela tem muito peso na nossa vida. E eu tive uma paternidade ferida, uma maternidade, e eu sempre culpava algumas coisas do meu pai, só que depois, no final, fui descobrir que era outra pessoa, que eu não vou contar. Ah, tá Que tem a louco, viu, gente? descoberta, Não, mas mas como é leiam. importante a gente entender a nossa paternidade e maternidade. Pai é quem direciona, mãe é acolhimento. Mas pai tem muito peso. E quando eu descobri de fato quem eu precisava perdoar, parece que. Parece não, foi. Ela teve acesso, eu tive acesso à minha raiz. Olha só. Eu fui, Deus me levou lá na minha raiz, no problema inicial, que eu precisava perdoar para me desbloquear, abrir todas as outras portas. Olha só. Então, assim, o meu processo foi muito também eu e Deus. Eu nasci num lar cristão, só que eu conhecia a religiosidade, eu não conhecia a Deus. E hoje eu conheço a Deus. Então, foi um processo muito profundo, muito, muito profundo. Então, eu falo, Deus é tudo por Ele. E pra ele, E né? para Ele são todas as coisas. Ótimo. E aí você traz aqui no teu capítulo, a gente tá quase no fim do nosso podcast. É sempre assim, quando eu tô tentando, gente, extrair algo daqui delas, que eu não posso contar, mas eu quero que elas tragam aqui no podcast, aí tá quase acabando. Mas eu tenho certeza que vocês vão gostar desse livro. A gente está trazendo um pouquinho aqui da história dela e do que ela faz lá fora com outras mulheres, da transformação que começou nela e que também ela foi fazendo com outras mulheres, porque a transformação ela ocorre em todas as áreas. É espiritual, é no físico, né? Ajudando mulheres e fazendo a transformação de mulheres na beleza. Então, é em todos os âmbitos. Só que se a gente não tá bem, como que a gente pode cuidar de outras pessoas, não é verdade? Principalmente você que cuida mesmo, no geral, da beleza, né? Atende mulheres que desabam ali com você, porque a gente fala, tem muito aqui por aqui em São Paulo, não sei se na tua região eles falam muito isso, que nós quando vamos em um espaço de beleza, a gente vai, é como se estivesse indo para o terapeuta, Mas que a eu gente se falo. abre, a gente conta, não é verdade? Exatamente, eu falo que o nosso trabalho é terapeuta. A minha é microterapeuta. É Elas mesmo. fazem uma micropigmentação e uma terapia. Mas antes disso tudo, que nem eu passei também o meu processo de autocuidado. Eu passei por um processo de emagrecimento, emagreci 25 quilos. Olha só. Eu venci alguns vícios, não só emocionais, mas que também eu era alcoólatra. Então, assim, eu Olha. passei todo um processo de transformação para hoje estar pronta, de fato, para poder cuidar delas. Porque até em si eu vivia uma embalagem que não era, né? É só uma vitrine. Um Tava tudo, é um personagem, né? personagem, estava tudo ali guardado. Mas hoje, de Olha. fato, não. Hoje eu posso transbordar, de fato, quem eu sou,
como eu evoluir. E se eu conseguir, qualquer uma pode. Ótimo. Tem algo, de repente, Andressa, que a gente, caminhando aí para o fim, tem algo que você acredita que eu não tenha te perguntado e que é importante a gente falar, não só da tua história, mais algum detalhe da história, né, gente? Vamos ver se eu consigo mais alguma coisa. Ou da tua profissão mesmo, do que você tem feito, que você queira trazer pra gente? Ah, Pense aí. Vai que eu consigo. da minha área, o que eu posso trazer, né? Acho que é o do conjunto, sobre a nossa imagem e identidade. Vamos falar. Ótimo. Não só da minha profissão em geral. Nós, pessoas. Da gente não. A imagem ela é importante, porque a imagem é como as pessoas nos veem. E a identidade é a nossa essência. Mas a gente buscar, sim, a nossa essência primeiro. Busca quem você é, o que você valoriza, quais são os seus sonhos, quais são os seus propósitos. Que acho a questão da gente descobrir, né? O tal propósito, né? As pessoas perguntam assim, qual que é o meu propósito? Acho que é uma pergunta que todos fazem, né? Qual que é o meu Exatamente. propósito? Por que eu estou aqui? Eu ouvi uma frase algum tempo atrás e é sobre isso mesmo. Tudo que você faz que te traz alegria, paz, e você consegue transmitir para o outro, trazer alegria para o outro, paz, é ali onde está a sua chave de sucesso. Exatamente. Que ali você está no caminho certo. E Exatamente. hoje, a minha área, eu amo o que eu faço, a beleza eu consigo trazer. É um momento assim que eu esqueço do mundo, quando eu estou trabalhando, quando eu estou ali. Cada pessoa que passa pela minha mão, elas são únicas. Então eu esqueço de tudo e de todos. E me dedico total, energia total nelas ali. E ali elas refletem em tudo. Quando ela sai ali, Exato. aí vem a questão da imagem. Então, quando ela descobre a sua essência, identidade, que elas sabem que elas têm valor, todos nós temos valor, e você cuida da sua imagem, ali é um conjunto perfeito. Exato. Você, claro, antes de deixar sua mensagem final e a gente encerrar o podcast, você faz parte hoje de um livro em que o nosso título é Forjadas para Vencer. Você acredita que você foi forjada por Deus e fala um pouquinho de qual a gente já trouxe bastante aqui no podcast, mas falar em detalhes o que é Deus para você e o que ele foi na tua vida para você chegar até aqui também. Claro, com todas as ferramentas, mas qual que foi a importância de Deus nesse caminho aí, nesse percurso? Deus, hoje eu me senti amada, né? Hoje eu sinto que eu tenho um pai. Não que o meu não foi, ele deu o que ele tinha, de melhor, a gente só dá o que a gente teve. Mas você sentir amada, filha, protegida, isso nossa, é uma segurança tão grande. Então, assim, hoje, todo o meu passo a passo, eu falo, Senhor, qual que é o próximo passo? Vai, filha, assim assado. Senhor, qual é o próximo passo? Mas, até eu entender isso, que eu podia confiar, que ele era meu pai e eu senti isso tudo, tive muito medo, tive muita vontade de desistir. Faz parte, eu achava que eu não ia suportar. Mas Deus nunca dá um fardo que a gente não possa suportar. Ele sabe da nossa capacidade. E Sim. cada um, ele dá o seu limite ali, né? Então, ele é tudo. Ele é tudo que eu tenho, é mais importante. Para mim é tudo na minha vida. E tô aqui por ele e para ser usado por ele, ser ferramenta dele mesmo. Ótimo. E agora traz pra gente uma mensagem final aí para mulheres, para homens, para quem você quiser, para leitores, para quem não é leitor. A câmera aqui eu falo que essa sua câmera é da sabedoria do puxão de orelha, é a câmera de vocês. Então fique à vontade para dar sua mensagem final antes da gente encerrar nosso podcast. A mensagem que eu deixo é: não importa o que te aconteceu, importa o que você vai fazer com tudo isso. E aonde a gente foi mais ferido é onde Deus vai extrair o melhor nosso para poder curar as outras pessoas, para ajudar as outras pessoas. Exatamente. E é o que você diz aqui. Eu quero até encerrar com a frase dela. Deixa eu ver. É isso. Aspas que ela deixou aqui que a gente tira sempre do contexto do capítulo, que ela diz assim: ninguém nasce ferido. Tudo tem um porquê e para todas as coisas existe um propósito.
O perdão é a escolha para liberdade. E a gente falou muito sobre perdão, de tudo que ela passou, o que ela fez, não em detalhes, porque você vai ter que adquirir o seu livro, depois você vai adquirir o seu exemplar e a gente vai deixar aqui também o contato dela. A gente vai deixar o Instagram aqui para você, de repente, entrar em contato com ela, pedir o seu exemplar. Se ela não retornar, você pode retornar aqui pra gente. A gente vai entrar em contato, ou a equipe, porque às vezes a gente tá na correria, não responde, a equipe dela vai responder para você. Então, depois, se você quiser colocar, José, vamos só passar para todo mundo, Andressa Mello Design. Então, neste Instagram você vai poder falar com ela não só sobre o livro, mas em especial o livro Forjadas para Vencer e também sobre o trabalho dela. De repente você se identificou com a história dela e de repente você quer, né, conhecer um pouquinho mais do trabalho que ela faz, é só entrar em contato. E também, quando ela fala de perdão aqui, foi tudo que a gente trouxe, né? Tem um processo para perdoar, né? Não é só dizer, eu perdoo, não é verdade? Então, todas as ferramentas, tudo que ela fez. Quem sabe você pode ir lá no direct e ela também não te conta também, além de você buscar no livro. Né? Já estou jogando para ela aqui, porque ela é a mulher que vivenciou, ela vai poder também falar melhor sobre isso, né? Sim, com certeza. E eu quero te agradecer. Quero te agradecer em nome da editora Chave Mestra, do Rogério Vale, da Raquel Medeiros, eles que, né, começaram tudo, fundaram aí a editora e a ideia era trazer, assim, não a história deles só, mas de todos vocês, para poder levar a história, né, de vocês para outras pessoas e transformar. Eu que agradeço e deixando o Curadas para Amar. Para amar. A minha participação no Forjada é só o começo. O Curadas para Amar vai ser uma edição. Eu já tenho capa pronta. Só estou à procura das mulheres curadas. Curadas emocionalmente, curadas fisicamente, que passaram por um processo de cura, para a gente juntar esse exército de mulheres e, de fato, a gente transformar outras vidas. Olha só. Então, esse projeto em breve estará aí. Aí, tá vendo? Eu falei que eu ia tirar novidades. Consegui no finalzinho, hein? Quase que não saía. Mas então tem aí, ó. Curadas para Amar. E de repente, se você tá vendo e você é uma mulher que tem o interesse de escrever, manda sua mensagem lá no direct dela. Já corre para lá e de repente conta a tua história, o que você se identificou e que de repente você, quem sabe, é selecionada para fazer parte aí junto com a Andressa Mello, nossa escritora, de um novo livro com muitas novas histórias impactantes. Muito obrigada, viu? Muito obrigada a vocês, viu, pela sua oportunidade. Eu que agradeço e quero me despedir de vocês também. Muito obrigada por estarem com a gente até aqui, esse momento. E se precisar, já sempre digo, volta esse podcast lá do início e volta ali assistindo e anotando cada detalhe, cada passo a passo, o que ela fez, deixou de fazer. E manda também para muita gente, porque esse conteúdo vai ser importante para todo mundo. Às vezes, sabe aquele que você menos imagina que precisa? Às vezes é ele que está precisando de uma ajuda, perdoar, de perdão, enfim. Manda para todo mundo que a gente sempre acerta naqueles que Deus quer que a gente faça aí uma transformação, um impacto por meio de nós. Tá bom? Então eu te espero até o próximo episódio. Tchau, tchau.